O Ministério da Saúde vai disponibilizar de graça na rede pública um teste rápido para o diagnóstico da tuberculose. Apesar de ser uma doença antiga, a tuberculose ainda mata. E em 2011 foram registradas mais de 4.500 mortes. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Draulio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Satisfação é minha poder discutir o tema com vocês. Bom, por que a tuberculose ainda mata tanto? Bom, talvez o principal problema seja o grande desconhecimento que se tem em relação à tuberculose. Metade da população brasileira, segundo a pesquisa realizada há pouco tempo, desconhece completamente a existência da doença, imaginando que é uma doença erradicada no país, quando, na verdade, ainda temos mais de 70 mil casos novos todos os anos. E essa doença, a incidência dela é maior entre homens, entre mulheres? Há diferença? Há diferença. A tuberculose no Brasil e boa parte do mundo, ela incide 2 vezes mais em homens do que mulheres. Mas tem muito a ver com a exposição, né? As pessoas pegam tuberculose no seu ambiente de trabalho, no transporte, enfim, no seu relacionamento social. Como os homens têm uma atividade de trabalho e social muitas vezes mais externa que as mulheres, por esse motivo afeta mais os homens. A pobreza está relacionada de alguma forma a essa doença? A pobreza está absolutamente relacionada à tuberculose. Nós dizemos inclusive que a tuberculose é uma doença de determinação social, né? Não à toa, os 4 grupos populacionais mais afetados pela doença no Brasil são, por ordem, a população em situação de rua, né? Por motivos óbvios, né? A própria questão da habitação, da alimentação, né? do uso de drogas lícitas ou ilícitas, o crack hoje em dia, enfim, pelas condições de vida, a população privada de liberdade, os presos, né? Pela a concentração demográfica também, pelo confinamento e um número grande de pessoas em ambiente altamente insalubre. As pessoas vivendo com HIV, aí por outras questões que não são sociais, pela questão da imunodeficiência. Da imunidade, né? Fica mais suscetível, né? E a população indígena, aí também por questões de hábitos culturais. A gente faz uma imagem um pouco bucólica da vida da população indígena, mas eles vivem em um ambiente extremamente... Dentro das ocas, é comum cozinhar, assim como produzir fumaça para espantar mosquito, e dormem em grande concentração, né, dentro das ocas. Então, há também uma transmissão facilitada no meio da população indígena. Bom, 4.500 mortes, né, registradas em 2011. Como é que está a situação aqui no Brasil? O número de casos vem diminuindo? Felizmente, o número de casos, os 2 principais indicadores que a gente trabalha é a taxa de mortalidade e a taxa de incidência, ou seja, o número de casos. E há 15 anos nós temos queda na mortalidade e há 16 anos temos queda na incidência, ou seja, a cada ano temos um número menor de pessoas adoecendo por tuberculose no Brasil e, consequentemente, morrendo em número menor a cada ano. Mas, de toda maneira, por se tratar de uma doença de fácil diagnóstico, o tratamento eu não diria que é fácil porque leva 6 meses, não é tão, né, nada que leva 6 meses para tratar é tão fácil. Mas o medicamento é extremamente eficaz, né, curando quase 100% das pessoas que fazem o tratamento corretamente e, portanto, uma doença detectável, tratável, não deveria matar mais quase ninguém no país. Agora que se deve esse resultado, né, da redução desses números aqui no país. Bom, a gente tem trabalhado duro para a redução dos casos. As campanhas, mas principalmente... Pois quando a gente fala do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, fora do Brasil, as pessoas têm dificuldade de acreditar no que significa o acesso universal da população, né? E a tuberculose tem uma característica, a questão do acesso universal já é por si só uma questão importantíssima. Mas no Brasil, se a pessoa buscar o atendimento privado da tuberculose, mesmo que ele pague o médico particular, ele vai ter que ir à unidade pública de saúde para pegar o medicamento, porque o medicamento não se vende em farmácia, né? Por lei, o medicamento de tuberculose só é distribuído gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, além de garantir o acesso a toda a população, fornecer tanto o diagnóstico quanto o tratamento de forma gratuita, no Brasil não há possibilidade de esquemas alternativos, de tomar uma droga e não tomar outra, que levam a uma série de consequências maléficas, como a resistência ao tratamento. Então, por isso, e também pelo modelo que a gente vem adotando,
né, desde a Constituição, desde a implantação do SUS, na verdade, da descentralização das ações de controle, né, da implantação da atenção básica, da estratégia de saúde da família, né, com assistência muito próxima da casa da pessoa com tuberculose, isso vem impactando positivamente. O problema, como eu me referi inicialmente, é a falta de conhecimento sobre a doença, que leva muita gente a ter a doença, não se tratar e continuar transmitindo, né, para seus familiares, colegas de trabalho e pessoas que convivem no mesmo ambiente, assim como a questão do tratamento, que por ser muito prolongado, durar 6 meses, e ter um resultado muito rápido, nos primeiros 10, 15 dias a pessoa já sente a melhora, muitas vezes para de tossir, para de ter febre, que a febre é diária, todas as tardes, começo da noite dá febre. A pessoa ganha disposição, apetite. Acha que já está bem, né? Para o tratamento. Em 15 dias acha que estou bem. Parei a tosse, acabou a febre, estou engordando, estou disposto. E aí isso é um perigo, né? E cá entre nós, se a gente para tratar uma infecção que dura 2 semanas, né, já é difícil terminar o tratamento, você compra a primeira caixinha do medicamento, na segunda você acha que está bom, já não compra. Imagine um tratamento que você se sente bem, mas que tem que tratar por 6 meses. É muito difícil, esse talvez seja o maior desafio. E é comum as pessoas abandonarem o tratamento? É muito comum, infelizmente é muito comum. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o máximo que nós podemos aceitar em termos de abandono é 5% dos tratamentos. No Brasil, nós temos o dobro. 10% das pessoas abandonam o tratamento ao longo dos 6 meses. Como é que a gente reverte isso? É com informação, é com campanha? É muita informação, mas principalmente com acolhimento nas unidades de saúde, né? É preconizada a humanização do SUS mesmo, né? Conseguir acolher e manter a adesão ao tratamento dessas pessoas, explicando, né, a importância do tratamento até o final. E principalmente dentro da estratégia de saúde da família, onde cria-se um vínculo entre a unidade e o usuário, né? Essa é a grande dificuldade que nós tivemos no passado, quando o tratamento da tuberculose era muito centralizado e muito ligado a centros de referência, hospitais, grandes estruturas. É muito mais fácil você ter uma relação de melhor acolhimento numa pequena unidade, que você conhece a pessoa pelo nome, mora na comunidade, convive diariamente com a sua clientela, do que no hospital, que as pessoas vão ali, são mais um número dentre tantos atendimentos. Como é que a gente consegue prevenir essa doença, né? Existe algum tipo de vacina? A vacina contra a tuberculose é a BCG, que é a vacina com maior cobertura dentre todas as vacinas do calendário oficial. Na verdade, a gente tem atingido por muitos anos 100% da população-alvo, que são as crianças recém-nascidas. O que o Ministério da Saúde preconiza é que a criança que nasça em ambiente hospitalar já saia do hospital vacinada. Aquelas que porventura ou não nasceram no hospital ou não tiveram oportunidade de serem vacinadas, muitas vezes até as que nascem na rede privada, que não tem a disponibilidade da vacina, o recomendado é que elas busquem uma unidade pública de saúde até 1 mês de vida. Então, o BCG ele é extremamente bem aceito e adotado há muito tempo pela rede. E vale para a vida toda? Não vale para a vida toda, esse é o problema, né? O BCG ele protege por alguns anos, de 5 a 10 anos, e com isso previne as formas infantis da tuberculose, né? A tuberculose na fase infantil, na fase da primeira infância, e protege também contra formas mais graves da tuberculose ao longo da vida, mas não impede que as pessoas tenham tuberculose a partir de certa idade. E não adianta fazer doses de reforço. A vacina contra a tuberculose você faz uma vez na vida e ao nascer. Então, a gente não tem como se prevenir. O grande problema da tuberculose é justamente que a transmissão é aérea, né? Basta respirar. Diferente de outras doenças até mais graves e que matam muito mais, como a AIDS, mas a AIDS você pega na relação sexual, na transfusão de sangue, transplante de órgãos, no aleitamento materno, várias outras formas. A tuberculose basta respirar. Basta que uma pessoa tussa, espirre, fale do seu lado e que ela tenha tuberculose pulmonar também. Tuberculose pode dar em qualquer órgão, né? Mas a única forma transmissível é a tuberculose pulmonar, que também é a mais comum. Então, basta que uma pessoa com tuberculose tussa, espirre ou fale, que uma pessoa respirando ao lado dela pode se infectar. Mas é importante que se diga que a infecção não é igual à doença.
Um terço da população já entrou em contato com o bacilo da tuberculose e se infectou, mas não adoeceu. É só aquelas pessoas que estão com algum acometimento da sua imunidade, né? Às vezes pela própria AIDS, pela diabetes, pela idade, pelas condições sociais, pela fome, né? Quando as pessoas, o alcoolismo leva muito isso também. Então, quando a pessoa tem alguma deficiência do seu sistema imunológico, ela que já está infectada pelo bacilo se manifesta como doença. Então, é estimado que as pessoas possam, ao longo da vida, passarem a vida inteira infectadas e nunca adoecerem. E no momento mais de maior debilidade, né? Ela vem adoecer, o que acontece muitas vezes na velhice. Bom, vamos falar então um pouquinho dos sintomas, né? Você já disse aí a respeito, né, de tosse, né? Por exemplo, uma tosse por mais de 3 semanas com ou sem catarro, isso é motivo de preocupação? A gente inclusive usa esse mote como nossa campanha, né? Todos os anos nós fazemos campanhas de alerta da população que tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Porque tosse é um sintoma de muitas doenças, às vezes crônicos. Quem fuma todos os dias geralmente tosse. Quem tem gripe, quem tem pneumonia, quem tem uma série de doenças, câncer do pulmão, pode tossir. Mas a questão é que a tosse da tuberculose, ela é duradoura. Não há remédios que façam acabar a tosse, porque o motivo não foi resolvido, né? Então você não consegue controlar o sintoma. Então, qualquer tosse por mais de 3 semanas é um motivo de alerta e deve levar essa pessoa a desconfiar que alguma coisa não está bem. Pode até não ser tuberculose, mas deve buscar o diagnóstico. E toda unidade de saúde pública no país é capaz, é qualificada para fazer o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. Você perguntou dos sintomas. Então, a tosse é o principal sintoma, mas não é o único. E algumas pessoas até tossem pouco, não é uma manifestação que aconteça em 100% dos casos. Um outro sintoma muito importante é essa febre vespertina, né? Que a gente diz que é aquela febre que dá no final da tarde, no começo da noite. Não é uma febre tão importante, tão alta, é uma febre em torno de 37 graus, 37,5, mas tem a característica de ser diária e sempre aquele horário do final da tarde, começo da noite. Um cansaço enorme, uma falta de disposição, falta de apetite, por sua vez leva ao emagrecimento. Então, o emagrecimento é outro sintoma importante. A gente costuma dizer que quem perde mais de 10% do seu peso, junto com tosse e febre, praticamente, né, o diagnóstico de tuberculose. Né? E quando eu digo uma perda de peso importante, eu digo uma pessoa que pesa 70 quilos, perdeu 7 quilos, é 10% do seu peso, né? Então deve estar em alerta. Agora, quando é que esse kit rápido ele vai estar disponível na rede pública? Agora estamos tratando das questões administrativas, né? A empresa produtora não tem escritório no Brasil e o Ministério precisa comprar de um fornecedor que tenha o escritório aberto aqui. Então nós já fizemos várias reuniões. Esperamos que no segundo semestre de 2013 a empresa consiga abrir o escritório e a partir daí nós começamos a importação das máquinas e dos kits. A ideia é que até o final de 2013 nós já tenhamos o teste implantado na rotina dos serviços, porque nós já estamos usando o teste no Brasil desde 2012, né? Fizemos um estudo no Rio de Janeiro e Manaus, de março a outubro de 2012, e tivemos os resultados mais positivos que podíamos esperar, tanto do ponto de vista do impacto do teste em relação ao que é hoje utilizado na rotina, que é a baciloscopia, quanto em relação ao custo, que apesar de ser uma nova tecnologia, que não só detecta o bacilo, mas também diz se esse bacilo é resistente a uma das drogas do tratamento da tuberculose, que é a droga mais importante, a rifampicina, e assim como também houve uma satisfação tanto do usuário, pela rapidez, né? Rapidez do quê? Quanto tempo? Meia hora? 1 hora? Não, 1h30 é o procedimento, do tempo que você coleta o escarro, coloca na máquina e sai o resultado. Mas, dependendo se a máquina está disponível na unidade que a pessoa é atendida, pode ser que o resultado não seja tão rápido. Se ele é atendido num pequeno posto e a máquina está num laboratório no mesmo bairro, ele vai ter o resultado no dia seguinte. Mas hoje, em média, a gente leva 1 semana para dar o resultado, em alguns lugares até 1 mês. Então, houve uma avaliação muito positiva do usuário, com ganho, né, de rapidez do diagnóstico, assim como dos profissionais de saúde. Bom, com todas essas iniciativas, né, vocês esperam eliminar essa doença aqui no Brasil em quanto tempo?
Infelizmente, Carla, eliminar não é uma palavra que a gente use em relação à tuberculose, porque nenhum país no mundo, nem os países mais ricos conseguiram eliminar a tuberculose de forma definitiva. Nós usamos um termo parecido, que é eliminar como problema de saúde pública. Né? A doença não está eliminada, como a poliomielite, que foi erradicada, né, que não existe no Brasil há muitos anos, mas a gente espera, e é uma discussão que a gente inclusive contribui com a Organização Mundial de Saúde, que até 2025 o Brasil consiga eliminar como problema de saúde pública no Brasil. Como nós já nos referimos, né, que se trata de uma doença de transmissão respiratória, é ainda um sonho pensarmos na eliminação da doença, na erradicação da doença. Mas nesse horizonte de eliminar como problema de saúde pública, a gente está falando aí de talvez mais uns 10 anos. Tá certo, a gente tem que encerrar por causa do tempo. Muito obrigada, né, pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de discutir, porque como discutimos anteriormente, a informação é a principal prevenção que nós temos em relação à tuberculose. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.